Queridos amigos, esperamos que estejam todos bem. Aqui estamos para mais um episódio do nosso Caminhos do Invisível. O meu nome é Filipe, estou aqui juntamente com a Gabriela e estamos aqui acompanhados na belíssima companhia do Hélder, que este nosso querido amigo, que já nos tem acompanhado ao longo de todos os outros episódios, e com o qual podemos dizer que é um prazer enorme estarmos aqui à conversa e a passar este conhecimento para todos vocês que nos estão a ver e a ouvir. Então nós hoje vamos falar de projeções na prática, projeções astrais na prática, porque nós até hoje falamos um bocadinho dos sonhos, falamos do processo do sono, falamos das projeções semiconscientes, falámos um bocadinho no episódio anterior também sobre projeções astrais, mas um bocadinho mais numa componente didática, e hoje vamos então falar com todos vocês de alguns exemplos, porque os exemplos são extremamente importantes, porque às vezes a teoria é uma e na prática as coisas têm sempre uns nuances um bocadinho diferentes. Então, hoje será um episódio muito mais focado na parte dos exemplos, onde nós vamos tentar primeiro falar um bocadinho sobre qual é que foi essa experiência projetiva e depois explicarmos um bocadinho o contexto de tudo aquilo que a circundou, também para que vocês fiquem a perceber, às vezes, algumas destas dinâmicas mais sutis que acontecem. Ok? Pronto, por isso esperamos que estejam preparados, sentem-se confortáveis e preparem-se para mais esta viagem e mais um episódio do Caminhos do Invisível. Ok? Hélder, tudo bem? Tudo bem, amigos, muito obrigado por mais um episódio deste nosso programa, Caminhos do Invisível, número 5 já vamos no 5. Tem sido muito bom falarmos então aqui das projeções astrais na prática, também para ligarmos mesmo a algo que, se tivesse só uma componente de estudo e de parte racional, de racionalizar algo sem a vivência, acaba por ter aí uma incongruência, uma incoerência. Não é que a pessoa não possa, pode, mas depois não vai testemunhar por si própria, e há pessoas que estudam muito, os chamados teóricos da parte espiritual, que há sempre algo que falta, não é? Há sempre ali algo que falta, que é a vivência. E esse equilíbrio é necessário para, acredito eu, para quem vivencia, para quem só estuda, porque também há quem vivencie muito e não procura o estudo, e isso também não ajuda na parte de perceber o contexto, não é? De muita coisa. Então acho muito pertinente, e vamos então passar aqui para estes relatos e refletir dentro disso. É isso mesmo. Por isso, hoje, Gabriela, começas tu com É isso mesmo. alguns dos exemplos que nós temos para dar hoje, É isso que mesmo. será muito interessante, sem dúvida. Claro. Então, queridos amigos, mais uma vez aqui nesta oportunidade de partilha de conhecimento, porque efetivamente conhecimento é tudo. E hoje vamos falar sobre alguns exemplos que aconteceram connosco. E isso acaba por nos ajudar a todos nós a fazer com que possamos de alguma forma sentir situações que já vivemos. Situações que às vezes até podem estar esquecidas na nossa memória, mas que ao ouvirmos estes exemplos podem fazer algum clique no vosso cérebro consciente, e o vosso subconsciente acaba por ficar ali um bocadinho mais ativado e vão se lembrar, se calhar, de determinadas situações que vivenciaram ou em sonhos, sensações de sonhos, digamos assim, que acabam por ser projeções astrais. Ora então, hoje eu trago-vos aqui alguns exemplos, se calhar dois para começar, porque vamos ver o tempo que nós temos, que foram passados na minha infância. São exemplos simples, mas que ao mesmo tempo são bastante didáticos. O primeiro exemplo que gostava imenso de partilhar. Estava eu com a idade de 5 anos, mais ou menos, e como vocês sabem e já vêm a acompanhar-nos desde o primeiro episódio, sabem que efetivamente eu tenho a clarividência desde a infância. Isso não foi um processo fácil para mim, e este foi exatamente um desses momentos em que, através da clarividência, vi um processo de projeção astral. Portanto, eu estava como terceira pessoa a observar e não estava propriamente a ter o processo de projeção astral.
Então, num belo dia, mais propriamente numa tarde de verão, estava eu, pequenita, a dormir, a fazer uma cesta com a minha mãe. Sei que a minha mãe estava meio adoentada nesse dia e eu disse: eu vou-te fazer companhia, vou descansar um bocadinho contigo. Pronto, eu lá fui e deitei-me à beira dela. E o que acontece é que muitas das vezes, praticamente sempre, eu conseguia percepcionar o plano espiritual tal como o presente e a nossa vida comum, que nós vemos no nosso dia a dia. Então era muito fácil eu conseguir perceber os mentores ao meu lado, falar e interagir com eles. E isso foi o que aconteceu nesse momento. Eu estava deitada, a minha mãe também, ela estava a entrar no processo de sono, eu ainda estava bastante acordada, porque eu estava a olhar para as ranhuras da persiana. A persiana tinha estava para baixo, mas eu estava a olhar para as ranhuras e estava a contá-las. Uma, duas, três, quatro. O que as crianças Exato. fazem quando efetivamente não têm nada para fazer e estão ali. Pronto, estão ali a Exato. contar as ranhuras da persiana. E de repente sinto e vejo o meu mentor a aproximar-se de mim. E eu fiquei assim um bocadinho a olhar. Disse, então, que foi? Está tudo bem? E ele, olha, tu agora vais observar um processo que vai acontecer e eu queria que tu não acordasses a tua mãe, não chamasses pela tua mãe. E eu estou a dizer-te isto que é para tu não te assustares e não teres medo. Eu disse, mas o que é que vai acontecer? Tem calma, não é nada extraordinário. Vais ver e depois nós vamos te explicar o que é. E, efetivamente depois explicaram, mas eu não tive propriamente a noção do que era. Só mais tarde, muitos anos mais tarde, é que eu percebi que era uma projeção astral que estava a acontecer. Então, sei que o mentor estava ao meu lado e colocou-me assim a mão no ombro e disse: pronto, vai começar. E eu, vai começar. E eu olhar assim para mim, olhar para ver o que ia acontecer e vejo literalmente, agora que nós sabemos que é corpo astral, a levantar. Ou seja, levanta primeiro o tronco. E foi a sensação mais engraçada, porque aquilo que eu pensei foi: olha, agora vai pôr os pés no chão. E foi. E virou e pôs os pés no chão. Como se fosse literalmente para o corpo físico a levantar. Eu disse: ai, ela está só a levantar, mas ela está aqui. E então era mesmo um corpo, um branco azulado, era uma coisa assim, era um corpo transparente. Eu só me lembro, lá está o que é, nós somos crianças. Só me lembro de ficar com muito calor, já era verão, estava tipo um bocadinho assim assustado, e puxei assim os lençóis para cima, tipo, só para ver, só com os olhos, e fiquei ali um bocadinho a respirar, a ventilar, tipo, com aquela respiração mais ofegante. E eu já, tem calma, não tenhas medo, tu vais perceber o que é. E vi, efetivamente, ela a levantar-se, a dar a volta à cama, e atrás dela havia como se fosse um cordão. E na minha mente, aquilo que eu pensei, pô, ai, parece um cano de aspirador, parece um cano do aspirador que está a ir atrás. Pronto. E afinal era o cordão de prata Exatamente. que efetivamente estava a esticar, porque ele não tem de todo uma elasticidade curta, uma elasticidade infinita, digamos assim. Então o corpo foi a caminhar, a porta do quarto estava fechada e o corpo passou e o cordão de prata foi atrás. E eu olho assim, pronto, a minha mãe está aqui, mas ela também saiu. Eu sei, então afinal o que é que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: nós queríamos que tu visualizasses este processo para tu compreenderes que mais tarde possas ajudar outros a entender o que isto é. Porque isto também se passa contigo, mas tu não tens noção disso. Mais tarde tu vais perceber o que é isto. Mas nós pedimos-te para que tu, neste momento, não a acordasses, porque neste momento ela está a ir
fazer um trabalho espiritual extremamente importante. E eu sim, ela está a ir ter com um tio, era um tio da minha mãe, pronto, que já tinha desencarnado há muito, muito, muito tempo. Ela ia fazer o resgate dele com outros elementos da equipa espiritual. Nota, digamos assim, que é importante dizer aqui, a minha mãe trabalhava de forma extremamente ativa a nível espiritual no centro espírita, daí que nessa altura, estando a dormir ou estando acordada, a equipa espiritual já pedia sempre, não é, que as pessoas, nós aqui encarnados, pudéssemos também fazer este processo de resgate, nada como um ente querido para o fazer, porque acaba por ser de forma muito mais coesa e muito mais sentida de forma emocional para que eles possam efetivamente ascender para a luz. Portanto, este foi um dos exemplos em que eu posso vos dizer o que é, vendo de fora, Sim, o que é a projeção astral. É efetivamente aquilo como nós vemos nos livros ou nos vídeos, é mesmo isso. É o levantar do corpo, um corpo extremamente subtil, com uma cor transparente, meio azulada, e sai. Pronto, e sai e vai. Há certamente pessoas que o fazem logo em forma de voo ou até em forma de rolamentos, não é? Pronto, mas neste caso ele saiu mesmo como se estivesse a levantar. Pronto, portanto, este era um dos exemplos que eu gostava de partilhar e que estou a fazê-lo pela primeira vez com todos vocês. Para mim é muito importante. Espero que este seja um exemplo que seja importante também para vocês perceberem que também nós, que temos alguma sensibilidade visual de clarividência, este processo pode ser visto por nós de forma acordada. Okay? Portanto, e se isso acontecer, não tenham medo. Não tenham medo de tudo. É um processo extremamente natural que todos nós fazemos quando dormimos. Não é? Ok. Portanto, este é um dos exemplos. Não sei se querem que eu fale já o segundo ou se vamos aqui partilhando. Não, se calhar. Ou falávamos sobre ele? Se calhar, sim, podemos falar um bocadinho sobre ele. O que achas, Helder? Conta-me tu. Sim, acho que Só para dar podemos. aqui alguns toques sobre Alguns toques. o que acabaste de descrever, que é muito importante. Ok. Que assim Então, passávamos a seguir para outro relato. E depois não sei eu se o Filipe, fazer uma não sei se o partilha. Filipe já quer dar aí alguns toques sobre esta Pronto. partilha. Sobre isto, o que é muito importante? Reparem que estes processos de projeção que existem, muitas vezes são naqueles pequenos, curtos momentos em que vamos só tirar um pequenino descanso, ok? Não necessita ser durante todo o processo de descanso à noite. Pode ser, e é o mais comum, mas também acontece aqueles momentos curtos. E é muito importante percebermos que quando estamos, ou quando temos oportunidade, neste caso a Gabriela estava acordada, né, e viu este processo na mãe. Mas uma coisa que também acontece muitas vezes é que estes processos de projeção astral muitas vezes são para todos aqueles que são trabalhadores espirituais, pessoas que têm o foco na ajuda, no apoio ao próximo, aproveitam sempre estas oportunidades de projeção para ir fazer a ajuda ao próximo em planos mais subtis. E neste caso foi o resgate de alguém, de um ente querido. Mas poderia ser muitas vezes para um hospital de campanha, a nível espiritual, obviamente. Então, nestes pequenos momentos de tempo para nós, são momentos preciosos de ajuda para o próximo. E é muito interessante ver que isto é algo que é a consciência que impulsiona. A pessoa conscientemente, muitas vezes, não tem sequer não está com esse foco quando vai dormir. Isto é algo que é a própria consciência que impulsiona que estes movimentos aconteçam. Pronto, e depois, obviamente, devido à diferença de vibração das partículas, tudo o que é mais material denso, todos estes corpos atravessam, não é? Por isso é que quer o cordão de prata, quer neste caso o corpo astral, faz essa travessia por tudo.
E para quem não conhece, a primeira vez isso é tipo, uau, o que é que está aqui a acontecer? Sim, eu nesse momento não tinha nenhuma explicação Claro, evidente, claro. sobre a questão do cordão de prata, o corpo astral a levantar, a forma como ele se movimenta, isso tudo. E depois mais tarde é que eu percebi, afinal, aquilo que eu vi está tudo detalhado em livros, já por outras pessoas que acabaram por me evidenciar também imenso. Sim. Heller, queres Ora fazer um bem, eu tenho comentário? aqui já tantos apontamentos aqui que já me Pronto, vieram aqui à quer? cabeça para falar da experiência, aproveitar aqui a experiência, que agradeço desde já. Muito boa essa experiência, mesmo para trazer este clareamento. Para já falar o quê? Na programação. Na programação que nós, pessoas que lidam com a parte espiritual, e desde já eu sou contra qualquer visão de superioridade. Pelo contrário, cada vez que nós lidamos com a parte espiritual, percebemos a grande responsabilidade dos nossos próprios atos, daquilo que incutimos aos outros. Por isso é que eu não consigo conceber pessoas que, trabalhando com a parte espiritual, enganam outras. Essas pessoas não têm noção do karma que estão a acumular e o quanto isso vai ser muito prejudicial para essas pessoas. Porque para mim, espiritualidade e temas da consciência são das coisas mais importantes, pois é isso que nós levamos quando voltamos para a nossa casa de origem, vamos dizer Sim. desta forma. E o que é que eu quero falar? Da programação. Claramente, a Gabriela, com este tipo de experiência, mostra que há uma programação espiritual. Caso contrário, não haveria uma tentativa de resgate de naturalidade, ou seja, apanhar uma fase onde a consciência compactada de criança está a aflorar para o contexto, está a assimilar e a tornar padrão muitas das coisas, e esta partilha espiritual de um mentor, que acima de tudo, uma das pedras basilares que os mentores respeitam é o livre-arbítrio e o quanto cada processo é individual, e compartilhar este tipo de experiência, mostrando a naturalidade energética e inerente a todos nós, faz com que, no caso da Gabriela, alguém que já vinha com toda a certeza para lidar com a parte espiritual, é uma aula, é um aproveitar de uma situação para ter uma aula prática naquele momento, coisas que ela vai resgatar quando, mais tarde, atingir essa maturidade e perceber, ok, eu tive isto na altura para me mostrar o que eu agora compreendo através do estudo. Portanto, achei isso mesmo bom. E também outro aviso, outro alerta. Quando a gente fala em programação, não está a descartar, porque há muita gente que também entra numa narrativa de propósito. E esse propósito, se for um expoente que abafa tudo o que é algo natural da nossa vida, portanto, não é isso, é uma programação espiritual, mas dentro de tudo aquilo que é natural, que a gente vem aqui para viver e para sentir e para errar. Portanto, há pessoas que também descartam todo o resto. Eu vim com um propósito, e isso pode ser também, não estou a dizer que isso acontece sempre, mas há quem caia neste tipo de situação de desequilíbrio, porque não é isso, é uma programação espiritual clara, mas que respeita isso. E vocês veem pelo comportamento dos mentores o quanto isso, por exemplo, eu posso partilhar depois uma projeção, mas para vos dizer o quê? O comportamento dos mentores, ele é muito ressoante com aquilo que é a nossa capacidade ou não de discernimento e maturidade. Por Então, exemplo, se o mentor perceber que ao divulgar-se de uma forma maior, ou seja do que for, que a pessoa vai entrar num processo de escapismo, por exemplo. De repente agora eu sou um missionário espiritual. O mentor, com toda a certeza, não se vai expor ou vai utilizar outros mecanismos de fazer chegar a um contexto de construir algo na pessoa que lhe traga algum benefício e que lhe faça autorrefletir. É assim que a espiritualidade, pelo menos através da minha prática, que eu percebo isso. E o que é que eu queria falar também? O processo espiritual de quem, por exemplo, como vocês, que têm um trabalho espiritual de consulta, e eu também tenho, nós, por exemplo, a projeção astral, nós somos seres espirituais, estamos aqui de passagem, portanto, não é que a gente de repente vai sair para o espiritual. Claro. Não, aquilo é que é a nossa casa e nós estamos temporariamente aqui na matéria. exatamente. Então é normal que é um processo contínuo. Por exemplo, a Gabriela e o Filipe vão atender alguém espiritualmente. Antes do processo do atendimento, quando já se começa a conjurar, a haver um conjunto de situações que se entrelaçam na parte que nós não vemos, na parte espiritual, na parte astral,
já pode haver situações que vão começar a ser assimiladas, até mesmo através de um processo de mentores, Uhum. ou até depois, por exemplo, já aconteceu comigo uma situação qualquer de atendimento, ok? E que depois, fora do corpo, a mesma entidade ou alguma coisa aparece. Não Uhum. é que nós, de repente, em projeção, aquilo apareceu. Às vezes não é. É um contexto que já nos vem acompanhando e é um processo contínuo. Pronto, Sem isto dúvida. eram algumas das clarificações que eu derivada da experiência tão rica. E uma coisa também que falaste, Gabriela, a cor azulada, é Uhum. verdade, a cor azulada, o corpo espiritual, dotado de alta plasticidade, ele rebate cores, ou seja, nós Uhum. assimilamos. E a clarividência é muito importante. É através do processo clarividente de uma pessoa que trabalha com seriedade que nós chegamos a um estudo aprofundado, não só através da projeção astral. Por exemplo, uma pessoa projetada vai a um ambiente no astral e traz uma informação, Uhum. como alguém por clarividência testemunha os chakras, o corpo, como tu viste a sair desta corpórea, através da clarividência. Isso cria um parâmetro que não é só teoria, é muito mais. É através daí que nós temos muita coisa espiritual hoje em dia, no Claro. nosso dia a dia. E é verdade isso. Cor azulada já vi no corpo astral, cor assim, um translúcido, Sim, um branco. é isso mesmo. Uma coisa que também o Filipe falou muito importante, que é transpassarmos, e ele explicou muito bem, exatamente, o espaçamento dos átomos e a densidade permite que nós transpassamos um objeto que é denso, não é o objeto em si, é o campo do objeto que nós estamos a acessar, com o corpo mais sutil, mas também acontece uma coisa, Filipe, que é se estivermos muito densos, penso que falámos disso no último É, sim, episódio, sim. por exemplo, eu já tive projeções astrais onde não levito, não consigo levitar. Claro, claro, Eu estou tão evidente. denso e Assim, o sítio, o local onde eu estou é denso, eu não consigo levitar. Pode acontecer também os objetos. Há espíritos que, claro que estamos a falar um grau de densidade já muito grande, não é? Onde os espíritos, eles são afetados pelo campo energético dos objetos. tal e qual. Claro que sim, claro que sim. E Há pronto, já muitas fiz coisas. aqui então este Claro que sim. resumo. Não sei se vocês Eh, querem falar mais alguma coisa. Tinhas eh, outro relato, não era? sim, sim, mas só uma pequena nota sobre isso. Aliás, dependendo do nível de conhecimento, há certas consciências espirituais ou certos espíritos que não conseguem fazer certas coisas, só porque não têm o conhecimento que as conseguem fazer. Também, E também. então aí o conhecimento da matéria e o desconhecimento do que é a manipulação dela faz com que eles tenham restrições a muitas coisas que fazem, quando na realidade, se tivessem essa mesma consciência ou conhecimento, poderiam manipulá-la de uma forma bem mais pronto, bem mais intensa, vamos dizer Sim, assim. sim, sim. Sim, E outra coisa muito, só uma pequenina nota antes de passarmos aqui para um outro relato, aqui só uma pequena nota que é o papel do mentor espiritual sempre na vertente de ser alguém que está para acompanhar, sempre alguém que está no sentido de cuidar do seu tutelado, entre aspas, da pessoa que, olha, como no caso que a Gabriela descreveu, olha, vai acontecer algo, não te assustes, está tranquila. Então, ali há alguém que está com um apoio. Sim. E isso é muito importante, termos esta consciência de que, efetivamente, os nossos mentores espirituais têm muito carinho, muito cuidado, muita dedicação pelo apoio que nos estão a dar, porque eles sabem que, por causa do processo todo de como é que a reencarnação se dá, há uma fase enorme de esquecimento de algumas coisas. Não será tudo, dependendo de pessoa para pessoa, mas então há aqui um acompanhar, para um relembrar, para um reencaminhar para o conhecimento. Sem dúvida. Pronto. E eu posso atestar mesmo essa situação relativamente aos mentores, porque se não fossem eles, eu não estava aqui a falar de uma forma clara, de uma forma leve e com conhecimento, sim, também, mas acima de tudo com a prática. Uhum. Tudo isto se deve, efetivamente, e com muita gratidão profunda, profunda para toda a vida, ao meu mentor espiritual e a todos os outros que se foram juntando, que sempre teve esta componente realmente didática, como tu disseste, Helder, muito bem. E foi mesmo isso. Porque
Como tu sabes, a minha infância não foi fácil, passei momentos muito difíceis, de muito isolamento, mas foi graças aos mentores que muitas das vezes estavam comigo e explicavam as situações e diziam, não tenhas medo, tem calma, não fiques assim, sabes que as coisas têm que ser mesmo desta forma. Não foi fácil na altura, mas agora compreendo que todo aquele trabalho de abnegação, de amor, de entrega, de altruísmo, eles efetivamente estão aqui ao nosso lado para nos ajudar sempre. Sempre. Exatamente. E, no meu caso, eu tenho a sorte de ter visualizado os mentores. Há quem os sinta e há quem não saiba quem eles são. Exatamente. Mas todos nós temos. E nós só temos, acima de tudo, que fazer uma única coisa: é estar em sintonia com eles. Porque se estivermos em sintonia, vamos receber as mensagens ou a forma de como eles se querem expressar para connosco, seja da forma como for. Só temos de estar atentos a Sem isso. dúvida. Porque houve uma altura da minha vida em que eu deixei literalmente de ver tudo. Deixei de ver tudo. Porque assim eu pedi. Eu pedi porque estava a ser catastrófico para mim. Emocionalmente estava a ser muito complicado. Eu era pequenita, era mesmo muito pequenina. 7, 8, 9, 10 anos, uma idade difícil, muito da escola primária. E tudo isto eu pedi mesmo, e isso foi retirado durante algum tempo. E eu senti tipo, ok, sou uma pessoa normal. E aí nessa altura foi quase como se fosse um viver um bocadinho com mais calma, mas depois, passado algum tempo, as coisas voltaram novamente, porque essa também era a missão. Mas isto para dizer que efetivamente os mentores estão connosco sempre. Exatamente. Tendo nós conhecimento ou não de quem são. E, mais uma vez, só uma pequenina nota que eu queria acrescentar ao que tu disseste, que é muito importante. As pessoas às vezes ficam focados no eu quero conhecer o meu mentor. Sim. Quantas vezes me perguntam isso? Sim, em terapia essas perguntas surgem muitas vezes. E o ponto aqui é, para quê? A partir do momento em que for relevante para a missão de cada um sabê-lo, ele será conhecido. Exatamente. E a partir do momento em que cada um fizer um trabalho interno de, de olhar para dentro e de perceber o que é que cada um tem de melhorar, muitas das vezes o próprio mentor é revelado, seja em sonhos, seja em mentalizações, seja em processos de meditação. Porque muitas vezes as pessoas, eu uma vez ouvi uma frase muito curiosa e que partilho com vocês sobre isto dos mentores, porque, aliás, Helder, nós já tínhamos falado que íamos ter um episódio só sobre mentores espirituais. Aliás, se me permites, Filipe, só dizer isto. E, os mentores, acho que, e eu não sei se vocês concordam, Filipe e Gabriela, o tema dos mentores é tão rico e tem tanta coisa para a gente falar que quando nós entrarmos na parte dos mentores, acredito que dará muitos episódios. Muitos episódios, sem dúvida. E nós já tínhamos falado até sobre isso na nossa programação. Mas só uma pequenina nota, que é, uma vez eu ouvi isto dito de alguém que fazia um trabalho profundamente significativo na área espiritual. E uma vez, à conversa, estávamos os dois à conversa com essa pessoa. E isso já algumas vezes eu ouvi referenciado, mas nunca é demasiado dizê-lo. Muitas vezes quem vai à procura de uma ajuda espiritual, a primeira coisa que pergunta é, olha, pede aos guias ou aos mentores que me possam ajudar nesta tarefa, ou é na compra da casa, ou é no mudar de emprego, ou é não sei o quê. E essa muitas vezes é o foco das pessoas. Nunca ninguém aparece para dizer, olha, eu quero fazer um trabalho interior que é para depois, como consequência, eu estar mais apto para fazer esta mudança na minha vida, ou lutar por aquilo, ou fazer aquilo. E eu gostava de ter uma maior conexão com o meu mentor para que esse caminho seja mais construtivo para mim. Ou seja, são coisas muito diferentes. Muitas vezes as pessoas focam-se mais no pedido, no exterior, mas não se focam no interior. E isso é um dos caminhos, porque torna-se muito mais difícil o mentor espiritual apresentar-se. Mas pronto, isto é só uma pequenina nota, estamos a fugir do tema, mas só para complementar.
sim. Pronto, eu queria fazer uma partilha também num episódio que existem vários e provavelmente depois, mais à frente, falaremos sobre outros exemplos, mas eu queria fazer também uma partilha de uma projeção astral que tive já há muitos anos. E foi numa altura até de inverno, não consigo precisar ao certo o mês, mas se eu não me engano foi em novembro, algo por aí. E nós tínhamos tirado um período de descanso. Não lhe chamo férias porque tínhamos muitas coisas para fazer, eu e a Gabriela, mas um período de descanso. Estávamos num período de pausa na realização de terapias espirituais. E num determinado dia, até um dia de semana, nós decidimos que íamos junto da natureza, que é algo que fazemos muitas vezes, é algo que para nós é, 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 Fundamental. é literalmente estar em casa, ok? Exato. É renovador. Então nós procuramos muito a natureza. E então estivemos junto da natureza, a caminhar, e nós temos uma ligação muito forte com os seres da natureza. Então, fruto de muitas das experiências que fomos tendo ao longo do tempo, e então tivemos um dia em que chegámos ao final do dia e tínhamos literalmente a sensação. Isto foi mesmo um dia de carregar baterias. Nós caminhamos bastante, paramos um pouco, depois caminhamos e tudo mais. Pronto, e o dia foi um dia em pleno. À noite, fomos descansar. Eu estava completamente relaxado, ou seja, cansado, mas sentia-me com energia. E dei comigo, ou seja, a sensação que eu tive foi que nessa noite, ao acordar de manhã, no dia seguinte, foi que nessa noite eu tinha apenas dormido 5 minutos. Isto foi a sensação ao acordar de manhã. E mal acordei de manhã, o que é que eu trago à consciência de tudo aquilo de algo estranho que eu tinha evidenciado. Ou seja, e depois obviamente percebi, ok, isto foi uma projeção, porque eu tenho total noção do que é que aconteceu. Então, durante a noite, eu lembro-me de me deslocar para junto da floresta onde tinha estado. Estava lá, sentia o solo, estava descalço, sentia o solo muito quente. E não percebi muito bem porquê. Porque isso começou a ser um bocado um contrassenso. Mas está frio, é de noite, mas o sol está quente. E daí então aproxima-se um senhor já idoso e começa a conversar comigo. Sabes, o solo que tu sentes está quente porque aqui existe muita atividade de cura. E eu disse, ok, mas porquê que está quente? E ele anda comigo que eu vou-te levar. E lembro-me de ele me ter colocado aqui a mão no ombro. E logo de seguida eu entro numa zona do mato da floresta com várias árvores que faziam quase como se fosse, não um edifício, mas que tapavam por completo uma zona que era uma clareira por baixo, mas as árvores faziam literalmente isto, criavam ali como se fosse uma cúpula. E então o que é que eu vejo? Aí vejo algo que também está relacionado um bocadinho com aquilo que a Gabriela contou, com a experiência que ela relatou. Vejo várias pessoas que estavam em suspensão, lá está, com os seus corpos translúcidos e de onde saía o cordão de prata. Essas pessoas estavam em suspensão na sua posição como se estivessem a dormir. Elas não estavam deitadas sobre nada. E, na maior parte delas, estavam outras pessoas também, com corpos translúcidos, e com os seus cordões de prata, que neste caso estavam mais ligados aqui nesta zona, e que estavam em posição de mãos. Okay? Estavam sobre a zona do cardíaco. E eu disse para o senhor idoso que estava comigo, isto é muito estranho. E ele, é mesmo estranho? Não é tão estranho. Ora, repare, o que é que vês aqui? Eu, vejo aqui pessoas que estão em projeção. Sim, e quem são aquelas que estão em pé? Eu, pois isso é que eu não entendo. E eu, então não entendes? É fácil. Essas pessoas também estão em projeção. Mas estão a ajudar outros.
E enquanto eu encaixava esta informação, vejo outros seres que estavam por perto, iam passando à volta de aqueles corpos translúcidos que estavam deitados, e que iam doando uma substância meio leitosa. Quase como se fosse. Não, sim, ectoplasma, mas aos meus olhos era como se fosse seiva das árvores. Ok? Vai dar ao mesmo, quase. Eu sei, vai dar o mesmo. Mas eu vi ali uma cor que não era a cor típica do ectoplasma. E então esse senhor, já velho, ao meu lado, dizia-me: Pronto, estás a ver? Este é o trabalho que os seres da natureza fazem durante a noite, em que coletam energia das árvores, energia de todos os seres vegetais, e depois, nestes momentos de cura, essa energia, essa essência, essa energia vital é depositada nos seus corpos, das pessoas que vêm aqui. Ou seja, este é um centro de cura que é guardado e orientado por todos os seres da natureza. E há 2 noites atrás estiveste aqui. E eu disse, mas eu não me recordo. Ele, é natural. Mas estivestes aqui no mesmo papel em que estão hoje tantos outros a ajudar. Então, hoje estava programado vir cá para poderes perceber como é que este processo funciona. E isso acontece devido à forma como tu olhas e sentes todos os seres da natureza. Então, por isso, hoje damos-te esta oportunidade para vires aqui e ver este processo. E eu lembro-me que fiquei durante muito tempo a observar. Aquilo que eu me recordo é exatamente isto, que também eu acho que nunca contamos a ninguém. Acho que este episódio é a primeira vez que falamos, que o contamos, mesmo em episódios mesmo em episódios, peço desculpa, mesmo nas aulas do nosso curso, nós não chegamos a referenciar este exemplo, por isso é a primeira vez que o falamos. Mas eu lembro-me que durante este processo eu fiquei durante muito tempo ali, a ver, a observar. Não me lembro de ter feito mais nada. Este foi o cerne de toda a experiência. Mas o que é interessante é que eu lembro-me que quando acordei, tinha e tenho ainda hoje estas imagens todas bem presentes. Eu sei onde é o local. Quando fisicamente lá passamos, eu olho sempre para aquele local, porque depois à saída disseram-me, é aqui. Já fora, ou seja, eu já estava fora, estava numa zona completamente diferente daquela mata, daquele bosque, mas esse senhor velhote, que não era o meu mentor espiritual, mais tarde, depois no final deste processo, desta projeção, eu percebi quem ele era, mas ele me apontou e disse, é ali, estás a ver? Ali foi onde nós estivemos, pronto, guardas esta informação para ti e sempre que precisares de ajuda ou sempre que tiveres tempo para ajudar alguém, já tens uma referência visual para onde é que podes vir. É em projeção. E foi isto. E no momento em que eu estava a acordar, essa figura desse senhor, desse velho, com todo o respeito, mas pronto, era um senhor já de idade, sim. de barba, aquela imagem típica. Do sábio. Ou seja, essa imagem desapareceu e ficou apenas a imagem de um fauno à minha frente que naquele instante desapareceu. Ou seja, estava plasmado usou uma forma mais humana, mais conhecida para mim, para que todo este processo não gerasse tantas questões sobre quem tu és como, porque o objetivo não era esse, o objetivo era mostrar o outro processo. Então, este é um exemplo que fica aqui relatado só para muitas vezes perceberem que as projeções são muitas vezes não são para viver coisas fantásticas, muitas vezes só entre aspas, para ajuda e termos essa oportunidade de ver esses pontos de ajuda que acontecem. E pronto, fica aqui este relato
Muitas vezes há muitas pessoas que se veem em sítios diferentes, a fazer coisas diferentes, e este é mais um relato de algo semelhante que acontece muitas vezes. Sim, e nesse grau de maturidade, que é isso que é um dos propósitos maiores, e como tu disseste bem, Filipe, é um processo de acompanhar, ou seja, o mentor sobre o que está a ser mentorado, é o acompanhar de um processo pelo qual o próprio mentor já passou, portanto tem uma base de sabedoria muito forte dentro daquilo que ele próprio vivenciou, é aquela analogia da sala de aula pela qual ele já passou e agora numa aula que não é que seja superior, ok? Não se trata de superioridade, trata-se de agregar sabedoria, e com a sabedoria, que é a junção do nosso conhecimento e da vivência, não é? Eh, e eles comprometem-se, esses espíritos, não só a trabalhos que o grau de interferência entre o plano material e o plano astral, ele é muito grande, portanto, muitas coisas que vivenciamos necessitam de uma manutenção, vamos dizer desta forma, uma manutenção contínua, com tempos específicos e com determinadas tarefas, e há coisas mais individuais por parte dos mentores. A tua experiência leva-me a explicar aqui uma coisa muito importante, que é não só o aproveitar de algo que já falámos, um contexto onde não há uma grande lucidez ainda, pode ser aproveitado, e onde estamos às vezes a interagir com o mentor e não sabemos, porque ele aproveita o contexto para às vezes nos pôr à prova, também é importante falarmos nisso, porque, por exemplo, de repente estamos a falar com um policial ou com um mendigo fora do corpo. Ainda não estamos completamente lúcidos. Há ali ainda um contexto de onirismo com Uhum. projeção, não é? Às vezes estamos a falar com um mentor que está plasmado e ele quer ver a nossa reação. É E às isso. vezes até há quem consiga perceber e depois consegue perceber outras nuances. Mas como tu disseste bem, o propósito não é potenciar esse fascínio, essa curiosidade que nos vai desaproximar da espiritualidade como uma coisa natural, porque é normal a gente esquecer-se de muita coisa e encarar a materialidade como o contexto que nós somos. Mas depois nós vamos sentindo que somos muito mais amplificadamente, e isso nunca é aquilo que eles procuram. Quando falo eles, falo mentores, guias, como as pessoas às vezes gostam de denominar. Falar Exato. também que, por exemplo, fora do corpo, há trabalhos que necessitam de um grau de densificação. Uhum. E nós, projetados fora do corpo, ligados pelos fluidos energéticos ao campo energético do corpo físico, temos uma densidade. Claro que uma pessoa com maior equilíbrio vai ter menos densidade energética ou que trabalha as energias, seja o que for, mas é algo inerente. Por muito que uma pessoa encarnada fora do corpo possa trabalhar essa sutilização ou densificação, há algo inerente que é os fluidos ligados ao campo energético do corpo físico. Isso aí não há como fugir a isso, é uma coisa natural, não é? É. Isso é aproveitado. E, por exemplo, o Filipe fora do corpo, como tem uma densidade que o mentor espiritual, não é? Que quando dá um passo, o passo o que é? A intenção de exteriorizar as energias no alcance de algo, não é? Como ele é mais sutil, a sua energia, muitas das vezes a interação com algo que é mais denso, vai transpassar e não vai trazer o benefício daquilo que é isso que eles querem. Então eles utilizam, por exemplo, o projetor extrafísico ou o médium num Uhum. trabalho de mediunidade, como um veículo onde as energias emanadas pelos mentores são gerenciadas por uma assinatura psíquica própria, mas que está na mesma intenção e ao exteriorizar vai ter uma ressonância maior com o objetivo. Que às vezes é, por exemplo, uma pessoa acabou de desencarnar, precisa de ascender para um outro plano. Muitas vezes isto já aconteceu comigo e há muitos relatos de outras pessoas com projeção astral, ou num trabalho de cura, como tu citaste, não é? Onde, com toda a certeza, os mentores estão ali a emanar energias sutis que passam pela pessoa que está ao serviço espiritual e incidem no objetivo, que também serve sempre como sala de aula para a própria pessoa que está projetada, É isso porque mesmo. percebe outras realidades, como tu percebeste, não é? E a Gabriela, e isto são coisas muito, muito boas da gente trazer. Agora, há
inclusive simulações extrafísicas, há mentores que plasmam ambientes para uma situação que a pessoa não está a ter uma lucidez, às vezes não sabe que está projetada, e há, por exemplo, ou até tem uma grande lucidez, mas está dentro de um contexto tão vívido que serve a um propósito de simulação, por exemplo, um desencarne grupal. Uhum. Isto é um tema para outro episódio, só estou a dar aqui uma geral, não é? Há simulações projetivas e há estas situações onde eles não se declaram, mas estão em busca ou de resgatar uma lucidez ou de um aprendizado. Eu não sei se ainda temos tempo aqui, eu acredito que sim, para eu compartilhar, por exemplo. Sim, Sim, sim. sim, tu. Não sei, peço desculpa, não sei se querem ainda falar sobre a Não, tua não, experiência, não. Filipe. Acho que é boa ideia Não, Helder, tu agora falares. o que tu disseste faz todo sentido como complemento desta experiência. Sim, e eu iria sugerir fazermos um segundo episódio sobre. Eu também pensei nisso. Exatamente. Eu também pensei Há nisso. tanta É melhor. coisa para falar. Porque faz sentido e tu até tinhas mais um Faz. exemplo para contar, por isso Não, faz sentido fazermos um segundo episódio Sim, sobre. porque nada como a vivência. Nada como sim, explicar sim. estes Não é? processos que são Pois. vividos por nós. Mas, Helder, tu ias então Sim, dizer, força, força. ainda Pronto, é temos assim, tempo. eu vou só compartilhar uma projeção onde declaradamente eu não vi um mentor. Muitas das vezes eu desperto fora do corpo em determinado ambiente onde os próprios mentores me deixam Hum. e eu não estou a ver porque eles estão mais sutis e também não é do interesse deles eu estar a vê-los, Uhum. ok? Eles estão mais sutis, mas a gente sabe. A gente vai ganhando calo, vamos dizer assim, e a gente sabe, ok, eu estou aqui porquê? Quando não é algo similar com o meu subconsciente que me atraiu para o ambiente, também pode acontecer, mas quando eu estou em determinado ambiente onde há presenças extrafísicas, geralmente nós somos deixados. E eu tive uma experiência muito individual que eu vou compartilhar aqui para a gente também perceber que nós, enquanto seres espirituais, numa experiência material, temos oscilações e que somos sempre acompanhados e que há sempre a necessidade de ligar à vigília a experiência, porque também é espiritual, esta experiência é totalmente espiritual o que a gente está a fazer na nossa vida material, Claro. porque é a nossa realidade concreta e é a de agora, e é por isso que aqui estamos. Portanto, a espiritualidade é um processo cá e lá, é tudo espiritual, mas claro, um processo mais denso, e onde eu estava a levar os problemas da minha vida, as narrativas normais, que nem são problemas, muitas das vezes a gente é que encapa de problema quando não é um problema. Um problema é não ter comida na mesa para comer, Exato. uma doença muito grave, isso é um problema. Mas eu, pronto, como qualquer outra pessoa que se deixa levar por aquilo que consideramos problemas, estava pesado com as responsabilidades, estava a levar muito a sério aquilo que era a minha vida material na vigília. O que é que aconteceu? Uma projeção extrafísica onde eu estou a ser deixado num local. Eu começo a perceber que o meu corpo astral está a pairar num local. E à medida que ele foi pairando no local, o envoltório desse local começou a aparecer lentamente. E o que é que eu comecei a perceber, pessoal? Eu estava no meu quarto de infância. Hum. Eu comecei a ver a mobília, tudo aquilo a remeter-me ao meu quarto de infância. E eu a saber que era um processo de patrocínio com os mentores. E eu disse logo, agora quero ver o que é que vai sair daqui, não é? Comecei a pairar, levitei uns centímetros acima do chão e percebo um espelho à nossa frente. Um dia poderemos também falar num episódio sobre os espelhos no contexto espiritual. Eu percebi um espelho, nele o meu reflexo. Eu aproximei-me e o reflexo era como agora, o Helder com barba e eu a ver-me. Só que à medida que eu via o Heller com a idade, na altura isto já vai há 4 anos, ou não sei, há 5, e eu, aquilo distorcia e aquilo mostrava uma imagem não muito bonita. E eu ficava tenso com aquilo. Mas ao mesmo tempo, que a imagem era do Helder de agora, de repente eu comecei a mingar até ficar uma criança. E eu estava a ver o Helder criança no espelho. E o sentimento era de tranquilidade. O sentimento era a fase da nossa vida onde nós vivemos o agora sem pensar em mais verdade. nada. Isso é muito espiritual no aspecto em que é tudo o que existe é o agora. O Exato. futuro não existe, é um conceito na nossa mente. Tudo O vamos passado, concluí-lo. Passado. exatamente, o passado já não está aqui e nós vivemos às vezes dispersos daquilo que é o mais importante e que é estar no agora. E de repente eu via o Helder criança, ficava ameno, novamente o Helder
adulto, com a barba, e outra vez aquela imagem menos boa. E eu acordei no corpo, ciente de que foi um processo para me trazer uma autorreflexão e uma mensagem muito simples, mas muito impactante e que a gente nunca se deve esquecer da nossa criança interior. E isso foi, então, eu não estava num plano astral com outras consciências extrafísicas a interagir, foi um ambiente provavelmente plasmado. Eu não gosto de remeter, o meu eu superior plasmou aquilo, não. Nós temos que aceitar que existem presenças extrafísicas em nosso auxílio. Claro que temos o nosso eu superior, mas aqui nós estamos encarnados e é normal que temos erros e oscilações. E então houve ali algo que foi plasmado pelos mentores, um ambiente, e eles nem se mostraram, portanto, havia algo muito importante, fizeram um trabalho excelente porque eu percebi a mensagem e isto é um tipo de projeção para mostrar que a interação do mentor pode ser declarada, pode ser plasmada, mas sempre em busca de um propósito, que neste caso foi o autoconhecimento e o gerenciamento melhorado de dia para dia da minha pessoa. E eu queria compartilhar isto com vocês. Exato, Fantástico. lá está, uma experiência muito, muito pessoal, e nós também temos muitos exemplos de situações em que também não estivemos visivelmente com um mentor. Ou seja, Sim. é muito comum de acontecer o que tu acabaste de dizer também. Sim, eu acho que o Helder acabou por fazer quase como se fosse uma terapia, ou seja, foi A ti mesmo, pois. o teu próprio mentor Isso levou-te a um processo terapêutico interno enquanto dormias para trazeres a consciência Isso. do estado em que E é estavas a viver. impactante. Há pessoas que dizem, isso da projeção astral, não sei o quê. Há quem até diga que é um processo cerebral. Não é cerebral. Não, Eu não gosto. não. Não tem nada a ver. Isto é verdade, a espiritualidade. Eu tenho a certeza, é por isso que nós temos a vontade de estar aqui em frente a estas Não é? coisas que nos estão a gravar e a chegar a pessoas em casa. Vamos lá pensar com o raciocínio lógico. Se isto fosse invenção nossa, nós íamos estar, primeiro, a perder o nosso tempo, cansados, como às vezes Sim. andamos, Fazia sentido. a falar com esta certeza. Nós não estamos aqui à espera da aprovação de ninguém, estamos a compartilhar algo que vivenciamos e a naturalidade e a firmeza ela transpassa para os outros. Portanto, isto é algo que mesmo é assim. verdadeiro. Eu já tive provas, Filipe e Gabriela, que não é o cérebro, porque eu vivenciava coisas, Nós e vocês também, de certeza, e depois dizia assim, não é cerebral, porque isto não poderia acontecer desta forma. E depois Não. até posso dar alguns exemplos mais tarde. Tem Mas que ficar dentro a grande diferença. Sim, sim. é isso. Há inúmeros processos que nós já passamos que é que sem qualquer margem de dúvida que Isso. sim, eu já fiz resgate de situações de algumas consciências que andavam à minha procura, tinham ficado perdidas no tempo, andavam à minha procura porque queriam fazer um ajuste de contas. E todo Para outros esse, episódios. para outros Não, para episódios. E todo esse Sim. processo foi vivido foi colocado foi montado esse cenário, foi plasmado esse cenário que tu falaste bem, pelos mentores espirituais para que esse encontro pudesse acontecer e a partir daí despoltou-se algo. É muito engraçado, porque isto começa numa projeção Vai astral. ser neste episódio, ou seja, Vai ser a parte 2. ou a parte Vai ser a 2. parte 2. Vamos. Porque nesse episódio, isto tudo começou com um episódio que se despoleta numa projeção astral, porque eu lembro-me até hoje, ao pormenor, o que aconteceu, vivi, e depois, a nível físico, esse processo foi concluído com um diálogo, com quem andava à minha procura para fazer um ajuste de contas, para fiquei chateado com isto, não gostei daquilo, e porquê é que fizeste aquilo, ou porquê é que... Percebes? Ou seja, as projeções astrais não há dúvida que são reais, não há dúvida que aquilo que vivenciamos, e ponto final. Essa é a Exatamente. nossa verdade. Exato, e é tão impactante, a gente, quando revolta deste tipo de experiências, não é? Impacta-nos de uma forma tão positiva e às vezes mexe com o nosso emocional, mas sempre no progresso, porque é tão impactante que isso vai contribuir para uma mudança de algo que estamos a fazer na vigília, um padrão que estamos a seguir. É algo que é tão visceral,
que arrasta inevitavelmente para a vigília, para o nosso comportamento e para, de repente eu fui mesquinho, nesta atitude, porque eu não gosto da visão romantizada da Sim, espiritualidade. sim. Vocês percebem? A espiritualidade é a naturalidade das coisas, é o aceitar como as coisas são. E isto tira-nos um peso tão grande, porque também há aquele perigo de criarmos uma duplicata de santificação nossa. Sim, sim, Exatamente. sim. Nada disso. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Nada disso. E é por isso que, para mim, espiritualidade é isto. É o quê? É estado de consciência, é situações que me fazem eu ser melhor de dia para dia, ciente da minha minúscula insignificância, mas que também tem uma grande significância. Portanto, são os dois polos que estão aqui sempre num diálogo contínuo, não é? E que eu já vi que vocês seguem o mesmo padrão também de trabalho interno e que ajuda o próximo. Só assim é que conseguimos ajudar também, porque se não estivermos bem, não conseguimos ajudar. E eu acredito mesmo que isto merece que a gente estique para um outro episódio de projeção astral na prática. Eu acho que vamos esticar para o próximo, até porque tu tens mais umas experiências para partilhar. E o Helder também. O Helder também. Tu também e eu também tenho. E acho que fazia sentido. E houve outras coisas que vou já apontar, que tu falaste, por exemplo, quando o mentor te toca no ombro e te leva a um local, e isto já traz aqui nuances muito importantes para os estudantes espirituais, mais concretamente das experiências fora do corpo, que isto tem uma explicação que eu gostava de também trazer, muito pertinente. E, portanto, vamos continuar. Não sei se vocês têm mais algum apontamento. Olha, só queria dizer uma coisa muito rápida, que ainda relativamente à tua experiência que acabaste de partilhar, ela é extremamente válida e eu queria deixar aqui às pessoas para elas compreenderem que muitas das vezes, quando têm estas projeções astrais que pensam que são sonhos, digamos assim, e que dizem assim, eu não percebi nada daquilo, ou isto, aquilo, mas o que é que foi aquilo? É preciso as pessoas estudarem, é preciso ter a mente aberta, estarem abertas a tudo para compreenderem que não é propriamente um pesadelo, mas que precisam de pedir auxílio a outros, digamos assim, até para ajudar nesse sentido, para ajudar a desconstruir, porque isto foi um processo terapêutico, esse teu sonho, esse teu astral, foi um processo terapêutico e muitas das vezes os nossos mentores trazem-nos tantas situações desse género. Muitas das vezes com a figura em si diferente, com outra pessoa, tal como tu também falaste. E as pessoas não compreendem e acham que é só um sonho. E os nossos mentores estão ali a trabalhar, e nós não tomamos a real consciência de que estão a querer nos ajudar. Portanto, as pessoas que quando vão dormir peçam acima de tudo para que durante o seu sono possam ser guiados apenas e somente pelo seu mentor espiritual. E que toda e qualquer visualização ou ensinamento possa se trazer para o consciente para que a pessoa possa aprender alguma coisa sobre isso. Isto era uma das coisas que as pessoas deviam fazer antes de deitar. Era para fazer uma ligação ao mentor espiritual. Sem dúvida. E isso entra naquela fase do vamos preparar o momento do sono. Claro. Né? Que é para que possamos ter todas estas condições reunidas e não deitar a pensarmos se precisamos de ajuda para resolver algo, vamos colocar o foco aí. E ver a ajuda que chega. Pronto. Por isso, falamos o resto no próximo episódio. Acho que o próximo episódio promete, porque vamos continuar com estes temas. E por hoje vamos ficar por aqui. Fazemos aqui uma pequenina pausa, porque no próximo episódio vamos continuar com mais exemplos e mais situações desse género. Só queria fechar com uma coisa. Eu uma vez tive uma intuição e escrevi um texto na altura que me remetia à seguinte frase. Eu não sei se foi exatamente assim, mas era no mínimo detalhe, cada mínimo detalhe que vivenciamos é mais um passo no caminho do nosso ser. Portanto, eu faço um trabalho espiritual com um grupo espiritual, eu estudo o tema, eu isto e eu aquilo, mas depois não sou capaz de dizer um simples bom dia ao meu vizinho. Isto é só um exemplo. Que precisa às vezes um idoso que só quer uma atenção de 5 minutos. Isto não é espiritualidade. A espiritualidade é contínua. A gente não pode achar que, espiritualidade é como ir ao ginásio. Não é. É sempre. É modo de vida. É isso que eu quero dizer. É um modo de vida. Responsabilidade. Exatamente. A partir do momento em que começas a ter conhecimento, tens a responsabilidade de ser
coerente com esse mesmo conhecimento. Não é Era uma isso que eu vida queria dizer. fácil, mas é uma vida que vale a pena. Plena. Exatamente. O É caminho isso que eu queria dizer. Então, Helder, um forte abraço da nossa Forte Sim, parte. de abraço. coração. Foi um prazer estar aqui mais uma vez Muito contigo bom. à conversa. Eh, Igualmente. a todos vós que nos estão a ver e ouvir, eh, acompanhem-nos no próximo episódio, porque vamos fazer a continuação deste mesmo e há muitos mais exemplos. E vai valer muito a pena. Exatamente, vamos compartilhar com todos vocês, está bem? Por isso, até à próxima. Fiquem todos com. Que a harmonia esteja sempre com todos vocês. E desejamos-vos um ótimo período. Exatamente. E tudo bom. Ok. Tudo bom. Tchau, tchau, Helder. Tudo Tchau, bom. tchau. Um grande abraço. Tchau. Tudo bom. Um Tchau. abraço.